Olá, minhas queridas alunas, meus queridos amigos, é um prazer tê-los aqui nesta aula de Teoria Geral e História do Direito. Eu sou o professor Antônio Sávio. Nesta aula de hoje nós vamos tratar sobre a temática das lacunas nas normas jurídicas. Antônio, mas o que são lacunas nas normas jurídicas? Meus amigos, vejam, as normas jurídicas elas não conseguem dar conta de todo o volume de situações que todos os dias nós vemos acontecer no meio social. Então, existirão alguns casos em que nós não temos previsão nas normas jurídicas, e nessas hipóteses nós estamos diante de vazios, né, ou de lacunas nas normas jurídicas. A professora Maria Helena Diniz, ela classifica essa omissão ou essas lacunas em três grandes espécies. Antônio, quais são essas três grandes espécies? Nós vamos estudar na aula de hoje. Nós vamos ver a omissão em relação à questão normativa, vamos ver a omissão em relação à questão ontológica e vamos ver a omissão em relação à questão axiológica. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é o que são as lacunas. Lacunas nada mais são, meus amigos, do que casos. Vou só tirar aqui o sublinhado para nós e também aqui o negrito. Lacunas nada mais são do que casos que não foram previstos pelas normas jurídicas. Casos que não foram previstos pelas normas jurídicas. Antônio, você disse que a professora Maria Helena Diniz, ela classifica essa omissão em três espécies, certo? Sim, ela classifica a omissão em três grandes espécies. Quais são elas? Vamos lá. A professora Maria Helena Diniz, ela diz que é possível uma omissão chamada de omissão normativa. Antônio, o que é uma omissão normativa? Meus amigos, é muito fácil. Uma omissão normativa nada mais é do que uma ausência, tirar aqui o negrito, é uma ausência de lei para o caso concreto. Nada mais é do que uma ausência de lei para um caso concreto, ok? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagine você que no Brasil você tem aqui uma grande fortuna. Você tem aí 10 milhões de reais ou 10 bilhões de reais, uma fortuna enorme. Existe um imposto sobre essa sua fortuna? Não. Um imposto direto sobre grandes fortunas, não. Então vejam, meus amigos, a nossa Constituição Federal, se vocês abrirem lá no artigo 153, no inciso de número 7, vou marcar aqui para vocês no caderninho, ó, nós temos a previsão de que o Estado crie um imposto sobre grandes fortunas. Mas até hoje ele não criou. Até hoje não foi criado esse imposto sobre grandes fortunas. Então veja, em relação a esse imposto que não foi criado, nós temos uma omissão normativa. Ou seja, não existe norma que estabeleça esse imposto. Só se sabe que pode existir, mas ele não foi instituído propriamente dito, de forma propriamente dita. Tudo bem? Essa é a primeira omissão, a omissão normativa, quando não tem lei para resolver aquele caso, para aquela determinada situação. Tá bom? Segunda espécie de omissão, que a professora Maria Helena Diniz ela estabelece na obra dela, é a chamada omissão ontológica. Escreve-se desse jeitinho aqui, ó. Omissão ontológica. Omissão ontológica. Omissão ontológica. Antônio, o que é omissão ontológica? Coloca aí no seu caderno assim, ó. A lei existe, mas ela não corresponde. A lei existe, mas ela não corresponde à finalidade social. A lei existe, mas ela não corresponde à finalidade social. Eu posso dizer que a norma ela está desatualizada. Eu posso dizer que a norma está desatualizada. Então veja, o casamento se realiza a partir do momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal e assim o juiz os declara casados. Tudo bem? Antônio, mas e se eu, por exemplo, estivesse diante de uma união estável? Vamos dar uma olhadinha então lá no 1723 do Código Civil. Olha que bacana.
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, se você se reúne com a finalidade de estabelecer família, você pode estar diante do vínculo de união estável. Tá bom? Então, aí que está a grande questão, né? A lei existe, mas ela não corresponde à finalidade social. Por quê, Antônio? Porque esses dois dispositivos que eu acabei de mostrar para vocês, eles já estão superados pela Resolução 175 de 2013 do CNJ e por uma ADI do STF. Então vejam, embora a norma exista, ela já foi atualizada, outras situações aconteceram que transformaram aquela norma em desatualizada. Quando vocês chegarem lá na disciplina de Direito de Família, vocês vão estudar, muito provavelmente com a professora Luísa, esse tema. Ela vai explicar para vocês como que se realiza o casamento e etc. Tá? Então, exemplo que eu trago aqui para vocês, casamento barra união estável. O Código Civil ele está desatualizado em relação a essa questão. Por quê, Antônio? Como eu acabei de falar para vocês, existe a Resolução 175 de 2013 do CNJ a respeito desse tema, e também o STF ele julgou a ADI 4277 do Distrito Federal. Foi o STF que julgou essa ADI. Tá? Então, o que é uma omissão ontológica? Omissão ontológica, para você anotar no seu caderno, é que a lei existe, mas ela não corresponde à realidade social. Por quê? Porque a lei ela perdeu a sua validade. A lei está desatualizada. Tudo bem? Entenda essa expressão que eu acabei de usar, perder a validade, não que ela tenha sido revogada, mas ela foi desatualizada pela realidade social. A lei continua vigente, mas a prática social desatualizou aquela lei. Tá bom? E a terceira hipótese, meus queridos amigos, a terceira hipótese é a chamada omissão axiológica. Axiológica. O que seria essa omissão axiológica? Vamos anotar assim, ó. É aquela situação em que existe um preceito normativo, mas se for aplicado, se aquele preceito normativo for aplicado, a sua solução será insatisfatória ou injusta. Tudo bem? Então, o que significa isso na prática? Significa que nós devemos promover um desprezo da norma existente para melhor solução do caso concreto. Então, existem normas que, ainda que tenham sido aprovadas, elas são injustas se forem aplicadas. Nós estamos aqui diante de uma omissão axiológica. E o que significa isso? Eu deixo de aplicar a norma para que eu não pratique a injustiça. Então, essa ausência da norma, a não aplicação da norma, é o que nós chamamos de omissão axiológica. Axiológico vem de princípio, tá? É a mesma coisa que eu falar de uma omissão principiológica. Tudo bem? Então, por princípios, para evitar uma injustiça maior, eu deixo de aplicar aquela determinada norma. Tudo bem? Vejam vocês que nós temos aqui então uma situação bem específica, que é a hipótese em que a lei, entre aspas, ela não dá conta de todas as situações. E as técnicas hermenêuticas ou técnicas de interpretação, elas servem justamente para isso, para preencher as lacunas das normas jurídicas. Eu vou anotar isso aqui no caderno para vocês, ó. Vamos anotar aqui, ó. Observação. As técnicas hermenêuticas têm, deixa eu só ajustar aqui, as técnicas hermenêuticas têm como escopo preencher, é a mesma coisa que finalidade, tá? As técnicas hermenêuticas têm como escopo preencher as lacunas das normas jurídicas. Ok? Antônio, o que mais que você vai falar para a gente a respeito dessas lacunas? Vamos lá. Temos um artiguinho de uma leizinha que é a chamada a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
ela é abreviada assim, ó, LINDB. O que significa LINDB, Antônio? Só para eu poder anotar aqui, é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tudo bem? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 4º, meus amigos, dessa LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, trata dessas situações, dessas questões da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos andar um pouquinho aqui na lei. Vamos lá, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Chegamos a ele. Leiam comigo, ó. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, se nós estivermos diante de uma omissão por parte da lei, uma omissão por conta dessa lacuna que existe, o juiz ainda tem 3 ferramentas. Quais são as 3 ferramentas que o artigo 4º da LINDB traz para nós? Veja, o juiz decide de acordo com a analogia, ou com os costumes, ou usando os princípios gerais de direito. Antônio, ele pode acoplar métodos de interpretação? Pode sim, tá? Ele pode sim. E, inclusive, meus amigos, não só na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que se trazem essas soluções para o juiz. Só lembrando para você aqui, vamos deixar anotadinho no caderno, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então, o juiz ele pode julgar fazendo analogia a outras normas, usando os costumes que a sociedade pratica. Veja que nós estudamos em aula anterior o costume jurídico, tudo bem? E os princípios gerais do direito. Quando nós estudamos logo no comecinho do semestre, falamos um pouquinho sobre princípios, regras. Nós vimos que os princípios eles podem ser transformados em regras barra normas. Nós fizemos essa distinção em aulas anteriores. Tudo bem? Ok? E também, além da LINDB, nós temos outros instrumentos ou outras técnicas hermenêuticas presentes em outros ramos do direito e em outras áreas. Por exemplo, no direito do trabalho, nós temos alguns princípios, algumas questões que devem ser observadas e outras técnicas. No direito tributário, no direito internacional, no direito penal. Ou seja, vou anotar aqui embaixo para vocês, colocar aqui, ó, outras áreas do direito também têm técnicas hermenêuticas para a solução das lacunas na lei. Tudo bem? Então, outras áreas do direito também têm técnicas hermenêuticas para a solução das lacunas na lei. Antônio, repete para mim os exemplos que você deu. Repito, para você poder anotar e ficar bacaninha no seu caderno. Vou colocar aqui, ó, exemplos. Pronto. Olha só. Falei para você do direito do trabalho. Falei para você também, além do direito do trabalho, falei do direito tributário. Falei também do direito internacional. Ou seja, cada uma dessas áreas do direito tem técnicas hermenêuticas para a solução dessas lacunas da lei. Tudo bem? Ok? Até aqui alguma dúvida? Se vocês tiverem, por gentileza, me avisem. Eu estou online aqui para acompanhar as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Tudo bem? Agora nós precisamos estudar necessariamente. Vejam que ali em cima eu comentei com vocês a respeito da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Nós precisamos estudar essas 3 formas. Antônio, como que nós estudamos essas 3 formas? Nós estudamos assim. Nós chamamos esse estudo de formas de explicitação ou integração. Estudamos através das formas de explicitação ou integração das normas jurídicas. Vou só copiar aqui essa formatação para jogar aqui embaixo como título também. Perfeito. Aqui, ó, formas
de explicitação ou formas de integração. Antônio, o que são essas formas de explicitação ou formas de integração? São basicamente três. Tá? Então, as três principais formas são a analogia, os princípios gerais do direito e, basicamente, a equidade. Nós vamos estudá-las agora. Tá bom? Então, a primeira delas, a analogia. Nós vimos agora há pouquinho, lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. Né? O que é analogia, meus amigos? Consiste nada mais nada menos do que na aplicação, a uma determinada situação de uma norma jurídica feita para servir a um caso parecido ou semelhante. Então veja, para aquela situação acontecida não existe uma lei específica. Existe lei que se aplica a caso parecido. E eu aplico essa lei àquele determinado caso. Tudo bem? Então, veja que não se criam novos direitos e que não há lacunas no direito em si. Nós temos lacuna na lei. Então, cuidado com isso, tá? O direito em si ele não tem lacuna. A lei tem. O direito como fenômeno ou como ciência não tem lacuna nenhuma, mas a lei tem. Tá bom? Então, nós precisamos preencher essas lacunas da lei através de uma outra lei que já exista. Essa é a primeira hipótese. Tudo bem? A analogia, meus amigos, ela ainda pode ser entendida, né, ela ainda pode ser distinguida como, a gente chama ela de analogia legis, que nada mais é do que a aplicação da lei a casos semelhantes. E nós temos a chamada analogia juris ou iuris. O que é essa analogia juris ou iuris? São os princípios gerais, aplicados para preencher as lacunas da lei. Tudo bem? Então, vocês ao longo da faculdade vocês vão estudar ainda bastante analogia. Em direito penal, por exemplo, vocês vão perceber que existem casos de analogia. A professora Luzia vai explicar para vocês. Vocês vão perceber que a analogia ela só poderá ser usada para beneficiar o réu, não poderá ser usada para prejudicar. Vocês já estudaram essa regra geral lá no direito penal, ok? Então, vocês ainda vão estudar bastante a analogia. Antônio, então eu entendi. A analogia nada mais é do que eu aplicar uma lei que se aplica a um caso semelhante para esse meu caso que não tem lei, é isso? É exatamente isso. Tá joia? Além da analogia, o que mais nós estudamos aqui? Nós estudamos a equidade. Antônio, mas onde que eu estudo a equidade? Onde que ela está? Ela está espalhada, vou colocar aqui, ó, está espalhada por diversas leis. Antônio, mas me dê exemplos. Claro, vou dar um exemplo aqui para você. Está espalhada, por exemplo, no Código de Processo Civil, está espalhada, por exemplo, na CLT, ou seja, na Consolidação das Leis Trabalhistas, está espalhada, por exemplo, no Código Tributário Nacional, ou seja, diversas leis falam da equidade. Tudo bem? E o que é a equidade? Vamos anotar assim, ó. Equidade, ela ocorre, ou seja, ela se realiza nos casos em que a norma não existe. Tá? Então, a norma... Antônio, qual norma que você está falando? Da norma jurídica, tá? Está o tempo todo aqui falando da norma jurídica. Vou até anotar aqui para você, então, para não restar dúvida, tá? Então, ocorre nos casos... Deixa eu subir um pouquinho o caderno. Ocorre nos casos em que a norma jurídica não existe. Tá? A primeira hipótese é essa. Aí vem a segunda, olha só. Ou, colocar até aqui, ó. Ou, nos casos, deixa eu tirar aqui do sublinhado, ou nos casos em que ela existe, ou seja, que a norma jurídica existe, mas é ineficaz para solucionar, ela é ineficaz para solucionar o caso concreto de forma coerente.
Tudo bem? E o que eu falo solucionar de forma... O que eu quero dizer quando eu falo em solucionar, o caso concreto, de forma coerente? Tem que solucionar com justiça e também com razoabilidade. Ou seja, a solução tem que ser razoável e justa. Essa é a equidade. Então, o juiz, por exemplo, quando ele aplica a norma para sentenciar, para decidir, ele tem que julgar de acordo com justiça e razoabilidade na ausência da lei específica para aquele determinado caso. Perfeito? E por fim, nós vamos falar aqui dos princípios gerais do direito. O que são esses princípios gerais do direito? Princípios gerais do direito, vou até anotar aqui, ó, são aqueles que inspiram e dão embasamento à criação de toda e qualquer norma. Lembra que nós comentamos em aulas anteriores de que os princípios eles podem se transformar em normas? Então, esses são os princípios gerais. Eles embasam a criação de toda e qualquer norma. Inclusive, nós já falamos disso, a nossa Constituição. Tudo bem? Então vejam, existem determinados, vou anotar aqui para vocês, ó, existem determinados valores sociais, que estão relacionados ao sistema em que vivemos. E esses valores sociais são eles que estabelecem os parâmetros daquilo que nós consideramos justo, razoável, etc. Eles são verdadeiros princípios, tá bom? Antônio, me dê alguns exemplos do assim, ó. Por exemplo, a dignidade do homem, a isonomia, vou colocar aqui certinho, isonomia. Além da isonomia, a própria justiça em si. Antônio, o que mais? Sistema republicano, a nossa república, mantemos a república no Estado brasileiro e assim por diante. Tá bom? Então, esses são os princípios gerais do direito, ok? Meus amigos, nessa nossa aulinha, então, vejam, nós estudamos aqui as lacunas das normas jurídicas, vimos as 3 espécies da professora Maria Helena Diniz, a lacuna normativa, a lacuna ontológica e a lacuna axiológica, e vimos os métodos de explicitação ou de integração, a analogia, a equidade e os princípios gerais do direito. Ok? Na próxima aula, continuamos a nossa matéria. Até breve.